Olá, eu sou Neilane Ferreira, sou médica endocrinologista, tenho um mestrado na área de diabetes e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa doença que é tão prevalente, que é o diabetes. E o que é o diabetes? Bom, o diabetes ele é o aumento do nível de açúcar no sangue. Na hora que nós fazemos o exame laboratorial, vem com o nome de glicose. Então, o diabetes é o aumento dessa glicose. No nosso corpo, nós temos um hormônio que é chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas, e esta insulina funciona como um porteiro na célula. Como assim um porteiro? Ela abre a porta para que a glicose entre na célula e gere energia para o nosso corpo. Então, o paciente, quando tem o diabetes, ele tem uma insulina que não funciona ou uma produção deficiente dessa insulina. Desta forma, o açúcar que era para estar dentro da célula gerando energia para o corpo não está, fica para o lado de fora em níveis elevados no sangue. E aí começam os sintomas do diabetes. E os principais sintomas relacionados ao diabetes é a sensação de boca seca, muita sede, o paciente começa a urinar várias vezes ao dia, principalmente à noite, visão turva, como se tivesse uma nuvem na visão, infecções frequentes, principalmente na pele, sensação de formigamento nos pés, perda de peso e uma sensação de cansaço, de fadiga extrema. Nós temos vários tipos de diabetes, sendo que os mais comuns, os mais frequentes, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Quais são as diferenças entre eles? O diabetes tipo 1 se dá por uma doença autoimune em que há destruição das células beta-pancreáticas, as células que produzem insulina. Então, nesse paciente não há produção de insulina. É um diabetes que começa mais cedo, normalmente na criança ou no jovem. Às vezes acontece no adulto jovem também. E esse paciente se torna dependente de insulina. O diabetes tipo 2 é um diabetes mais do adulto e um diabetes associado aos hábitos de vida, como sedentarismo, alimentação errada e obesidade. No diabetes tipo 2, a gente também tem um fator genético, como se você tiver um parente de primeiro grau, como mãe ou pai com diabetes, provavelmente você também pode ter diabetes. O tratamento, ele pode ser feito com medicamentos orais ou com insulina também, dependendo do avançar desta doença. Além disso, nós ainda temos o pré-diabetes. E o que seria o pré-diabetes? É um estágio antes do diabetes, de fato. Então, é quando o teu corpo te alerta de que você pode se tornar diabético. Então, você vai verificar sua glicemia não está nem normal, mas também não chegou a níveis do paciente com diabetes. Então, é como se você estivesse ali no meio do caminho. Não está normal, não está com diabetes, você está aqui. E aí, neste momento, nós temos que atuar, porque ou você pode caminhar rumo ao diabetes, ou você pode fazer o caminho de volta, voltando a ser um indivíduo sem essa doença. O diagnóstico do diabetes, ele é realizado através de exames de sangue, principalmente um exame chamado glicemia de jejum ou um exame chamado hemoglobina glicada. Valores de glicemia de jejum acima de 126 já são sugestivos de diabetes, já que a glicemia de jejum normal é abaixo de 99. Hemoglobina glicada acima de 6,5% também já é um valor de diabetes, sendo que o exame normal é menor do que 5,7%. Se o paciente tiver sintomas de diabetes, como aqueles que eu falei, perda de peso, visão turva, aumento da frequência urinária e fizer uma glicemia ao acaso acima de 200, a gente já pode considerar diabetes, mesmo que esse paciente não esteja em jejum. Também, se no exame de urina aparecer várias cruzes de glicose na urina, também podemos dar esse diagnóstico de diabetes. As principais complicações relacionadas ao diabetes, nós temos a doença renal do diabetes, que é uma falência que pode ocorrer nesse rim e o paciente pode ser submetido a hemodiálise ou às vezes até transplante renal. Outra complicação são complicações visuais, retinopatia diabética, glaucoma, catarata, em que o paciente pode ter uma diminuição da visão ou até perda visual. Os problemas cardiovasculares também são uma complicação do diabetes. E o que seriam esses problemas cardiovasculares? Infarto,
AVC, conhecido como derrame, e também alteração nos vasos periféricos, que pode levar a ferimentos nos pés, nos dedos, levando a uma futura amputação se não for tratado. Outra complicação muito comum é a neuropatia diabética, em que o paciente sente dormência, formigamento e dor nos pés, nas mãos, nas pernas e braços. E chegamos na parte principal desse vídeo. Como é que se faz o tratamento do diabetes? Eu quero que você entenda que não existe tratamento do diabetes sem mudança dos seus hábitos. É a base do nosso tratamento. Não tem como a gente construir um edifício sem termos a base. Você precisa ter consciência que sem fazer essa base, o seu tratamento não vai dar certo. Então você precisa ter mudanças alimentares, principalmente relacionado ao consumo de açúcar e carboidratos refinados. E o que seriam os carboidratos refinados? Tudo aquilo que deriva de farinha. Então, a própria farinha d'água, farinha de tapioca, o pão, o macarrão, arroz em excesso, biscoitos, bolos, tudo isso é preciso evitar. Bebidas calóricas como refrigerante, sucos que são adoçados com açúcar, energéticos, bebidas alcoólicas, drinks você também deve evitar. E você precisa ter uma prática de atividade física, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. E que atividade física? Qualquer uma. Você precisa se mexer. 150 minutos por semana é igual a 30 minutos de segunda a sexta ou 50 minutos 3 vezes ao dia. E como eu falei, o tratamento medicamentoso vai depender do tipo de diabetes ou do avançar desta doença e pode ser feito com medicamentos orais ou com insulina. Para isso, você precisa consultar o seu médico de confiança, de preferência o endocrinologista, para poder fazer o melhor tratamento e o mais indicado para você. Hoje em dia, diabetes não precisa mais ser significado de uma doença limitante, de uma doença que vai te levar a uma amputação ou uma perda renal. Hoje em dia nós já temos tratamentos bons, tratamentos modernos que podem te trazer a uma vida normal, com a glicemia normal e sem complicação nenhuma. Você só precisa fazer o seu tratamento corretamente, fazer os seus exames e se cuidar. Se cuidar é sua prioridade.